Como você imaginaria a melhor versão de sua vida? Viver, para muitos, um ato natural e simples, que se vivencia todos os dias de modo mais natural possível. É de fato muito difícil mensurar o valor real da vida. Imagine por um instante o que deve passar pela cabeça de alguém que tem os seus dias contados e que sabe que brevemente todas essas grandes experiências chamadas vida se encerrará de modo repentino e inesperado. É bem certo que a única coisa absolutamente certa da vida é a morte. Mas como você escolheria viver? Ou melhor, haja vista que é um destino inevitável, como você escolheria passar seus últimos momentos? Como você escolheria morrer? A mais bela e vibrante fase da vida é a juventude. E nela diversas escolhas que vão determinar seu nível de qualidade de vida são tomadas. E às vezes, tais escolhas são negligenciadas e até feitas de modo errado. Escolhas feitas com excesso de emoção, com ausência de razão, ou ainda em momentos de êxtase e loucura. Experimentar, saber como é, se é bom ou não, enfim, a vida como um laboratório de experiências. E aí está o grande perigo. Sim, perigo. Porque vida só temos uma a cada um de nós. E o tempo desta vida sempre será para todos um grande mistério. Contudo, é possível proteger este valioso patrimônio chamado vida. Mas em um tempo de tantas descobertas e energia, surge um elemento que tem sido posto acima de muitas outras coisas. Esse elemento é muito gostoso, atraente e cheio de surpresas. Estamos falando do prazer, diversão, dança, festas e conhecer pessoas novas. Nada disso é errado se feito com responsabilidade e senso de consequência. Mas a partir do momento em que essas coisas passam a ser a prioridade de uma vida, então quebra-se o equilíbrio dessa pessoa em todos os segmentos de sua vida. Sua vida estudantil começa a fracassar e, por consequência, sua vida profissional torna-se um pesadelo, feito de negligência. E é neste momento que surge uma grande ameaça: as drogas. As drogas tiram seu poder de escolha, porque o que hoje é prazer, amanhã se torna uma vontade incontrolável de não parar mais. Nada mais faz sentido. Família, amigos, namoro, enfim. Como se nada tivesse importância ou valor se aquela que começou com tanta ênfase não tivesse te transformado em um zumbi humano, conduzido pela loucura e pela autodestruição. A primeira vez sempre será prazerosa, mas todas as outras e para sempre serão apenas a busca desesperada de sentir aquilo que se sentiu na primeira vez. E é por isso que evitar a primeira vez faz de você alguém livre de depressão, prejuízo neural, destruição e morte. Um dependente químico é alguém que está em um processo de suicídio lento, se matando um pouco a cada dia, matando não só o seu corpo, mas os amores e os valores que existem em sua vida. Famílias inteiras se destruindo de modo mais cruel possível. E tudo isso tendo início na primeira dose. Talvez pareça exagero para você, e é bem possível que você já tenha escutado alguém falar destas coisas muitas vezes. Mas pare e pense um pouco.
Por que existem pessoas trabalhando tanto para te livrar disso? E a resposta é bem simples: você tem apenas uma única vida. Como você deseja vivê-la? Todas as vezes que olhamos para uma Cracolândia, vemos pessoas dos mais diversos tipos: operários, empresários, médicos, advogados, enfim. Ou seja, não existe diferença nenhuma o nível sociointelectual de alguém. Uma vez lançado pela compulsão das drogas, todos igualmente se tornam vítimas de uma das maiores tragédias já vistas na história da humanidade: marginalidade, decadência, miséria, doenças e, por um fim inevitável, morte. O mais doloroso é que um pouco antes da morte acontece um pesadelo em vida, que se trata do que há de mais torturante para uma mente humana. E para demonstrar isso de modo mais próximo a você que me escuta, peço que você por um instante pense em todas as pessoas que você ama, que você se lembre de todos os momentos de alegria que você gostaria de reviver, de tudo que viu, que escutou e provou de mais gostoso nesta vida. Pense que pelos anos que poderiam vir, tantas outras alegrias poderiam ser vividas. Mas nisso está a grande agonia, a certeza de que tudo está acabando e que um fim triste e solitário, amargo e cheio de dor está cada vez mais próximo. É bem verdade que só damos valor ao que temos, por mais simplório que pareça, quando irremediavelmente perdemos. Como você imaginou a melhor versão da sua vida? Sonhos e ideais perdidos, uma vida inteira jogada no lixo. Acredite, atrás de um cigarrinho de maconha, de uma pedra de crack ou de uma cápsula de cocaína, existe tudo isso, muito bem escondido e minuciosamente preparado para te destruir, passando por um trajeto elaborado por quem não se importa com sua vida ou sua morte. E este trajeto se resume em 3 termos: prazer, destruição e morte. Você tem certeza do que está fazendo com sua vida? Como você imaginaria a melhor versão de sua vida? Você está fazendo o que pela vida que você quer viver? Tudo bom, pessoal? Não sei quem de vocês vão estar me ouvindo. Meu nome é Rodrigo Marcos. Eu tenho uma coisa para falar para vocês muito importante. Para você aí jovem, para você adolescente, que talvez você esteja pensando de que maconha, THC, o álcool, cocaína, crack ou outro tipo de substância química, talvez numa rodinha de colega, talvez aí você está aí passando por uma dificuldade emocional e está pensando em se aliviar ou querer fazer parte de um grupo para não se sentir afastado desse grupo de colegas. Talvez você esteja pensando
em querer buscar algo, um subterfúgio para ser o cara descolado ou a menina descolada, para você ter um acesso melhor com o pessoal que está aí envolvido talvez com substâncias químicas. Toda a sua parte funcional de comportamento, sua parte social, financeira, e que em algum momento da vida ela vai progredindo a tal maneira de que você não consegue mais suportar e você necessita utilizar a substância. Quimicamente você fica preso. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu passei por isso. Eu aos 11 anos de idade eu não conhecia nada, não sabia nada e tive a infelicidade de conhecer a substância química. Pelo álcool, começando pela maconha, na roda de colegas de colégio, no campinho de futebol, e isso foi progredindo dos 12 para os 13, os 14 anos, até eu conhecer a cocaína também. Com a progressão não há um controle e aí você chega ao ponto da compulsão, que é aquele desejo, a fissura de você utilizar cada vez maiores doses para você sentir o efeito da substância. Então a progressão da compulsão vai trazendo perdas inúmeras, e aí eu posso relatar para vocês perdas familiar, perdas sociais, financeira. Eu particularmente dizendo para vocês, já perdi bens materiais, questões de saúde, financeiramente, casamento, e também tive alguns tratamentos, foram 4 tratamentos que eu precisei fazer para que eu pudesse entender o que era a dependência química. Falar para vocês um pouco do que é abstinência, o que é a fissura da substância, que no início foi aquela parte gostosinha e tudo. Chega num ponto em que você já não tem mais aquele controle emocional, e aí você começa a vender seus próprios pertences, começa a pegar coisa dentro de casa, começa a fazer coisas terríveis na rua também, para você poder ter o uso da substância. Começa a se endividar na rua, fazer dívida em biqueira, em boteco. Você começa a fazer coisas que você jamais faria por conta do uso da substância, até chegar a um ponto de você, talvez muitos chegam nesse ponto de ser até preso por conta do uso da substância. Então a fissura, o desespero, a abstinência, as perdas são terríveis. Fora a questão essa que eu estou dizendo, materiais, você pode estar perdendo aí a sua questão saúde clínica, um AVC, você pode estar tendo aí algum outro tipo de morte relacionado à substância psicoativa.